rapaziada, o vídeo de hoje é para quem é amante de basquete como eu. Eu comecei a ver basquete lá em 2006, 2007, quando tinha o Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, o Celtic. Mas, antes disso, tinha o Dream Team, nas Olimpíadas de 1992. O que é o Dream Team? É o time dos sonhos. E neste vídeo eu vou contar tudo sobre o Dream Team, o time dos sonhos. Como o time dos sonhos jogou as Olimpíadas de 92 em Barcelona, a sua campanha e os jogadores que formaram esse time dos sonhos que foi o basquete norte-americano. Então, se você quiser saber mais sobre esse vídeo, vem com a vinheta. Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? João Paulo aqui falando. O vídeo de hoje é sobre o Dream Team, o time dos sonhos. Essa nomenclatura que deram para o time de basquete norte-americano em 1992 nas Olimpíadas de Barcelona. Porque anteriormente o basquete, principalmente americano, era feito por jogadores amadores, entendeu? Aí a seleção americana levava jogadores de escola e de faculdade para jogar as Olimpíadas para dar aquele gás total. Mas numa mudança de 1988 para 92, a Confederação de Basquete falou que os atletas norte-americanos profissionais poderiam jogar as Olimpíadas. E isso foi uma alegria para os jogadores das seleções e para o basquete em geral. E se você quiser saber mais sobre essa história, desses times, desses jogadores, deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta, domingo às 4 horas da tarde, ter vídeo novo no canal. Que é muito importante você dar like, se inscrever, isso me impulsiona ainda mais na plataforma. Então vamos começar com essa história magnífica sobre o Dream Team. Então, rapaziada, como eu falei anteriormente, esse time, Dream Team, foi formado porque o Comitê Olímpico de Basquete das Olimpíadas definiu que nas Olimpíadas de 92, atletas profissionais que jogavam em times profissionais dos Estados Unidos poderiam jogar as Olimpíadas, porque anteriormente só jogadores amadores dos Estados Unidos. Por isso que o Oscar Schmidt, o maior jogador de basquete do Brasil, não quis jogar na NBA, quis jogar em clubes do Brasil e da Europa, para jogar as Olimpíadas pelo Brasil, porque ele sabia, se ele um dia pisasse na NBA e fosse jogador profissional da NBA, ele não tinha oportunidade de jogar as Olimpíadas. Aí foi isso. Aí em 1988, nas Olimpíadas de 1988, em Seul, a seleção americana é vice-campeã e aí a Confederação de Basquete norte-americana, a NBA, falou para o COI para abrir essa exceção. Aí quando abriu, já era. E esse time dos sonhos foi feito. Então agora eu vou destrinchar os jogadores que participaram desse time dos sonhos. Esses 12 grandes jogadores que ali na década de 80 e começo da década de 90 brilhavam nas quadras da NBA e tiveram prazer de mostrar o seu talento em Barcelona em 92. O primeiro jogador é o Christian Laettner, que jogava no Minnesota Timberwolves. Jogador não muito conhecido, mas era um grande astro ali do Minnesota e deu aquela participação especial na seleção. O outro jogador é o David Robinson, do San Antonio Spurs. Ele foi ídolo máximo do San Antonio Spurs, ganhou ligas atrás de ligas e aposentou sua camisa lá no time da Califórnia. Outro jogador é o Patrick Ewing, do New York Knicks. Infelizmente ele não conseguiu nenhum título da NBA, mas em 92 ele ganhou sua medalha de ouro pela seleção norte-americana. Outro jogador era o Larry Bird, do Boston Celtics. Quando ele foi para as Olimpíadas de 1992, ele jogava no Boston Celtics, mas
estava ali em final de carreira. Mas os comandantes da seleção chamaram ele e depois das Olimpíadas ele se aposentou do basquete, ganhando sua medalha de ouro olímpica e ganhando vários títulos pelo Boston Celtics. O outro jogador era o Scott Pippen, que foi ídolo máximo do Chicago Bulls e ele já estava ali na sua trajetória de ser um dos melhores jogadores da história da NBA. O outro jogador era o Michael Jordan, o principal astro da NBA e da seleção norte-americana. Ele também jogava no Chicago Bulls, é ídolo máximo no Chicago Bulls, é o maior jogador da história do clube, é o maior jogador da história da franquia. E ele que botou o dedo ali para escolher os jogadores. Ele que, conversando com o seu treinador, isso é histórias que você pode ver em documentários, livros, ele falando para o treinador, escolhe esse, porque ele queria montar um time. Para ele, um time agregador, sem aqueles jogadores que faziam confusão. O outro jogador era o Kleber Dexter, do Portland Trail Blazers. Ele foi um jogador muito importante no Portland, não conseguiu também o feito de ser campeão da NBA, mas deixou sua marca ali no Dream Team de 92. O outro jogador é o Karl Malone, do Utah Jazz, que fez aí grandes finais com o Chicago Bulls de Michael Jordan, mas infelizmente também não ganhou nenhum título da NBA, mas ele botou seu nome ali na história. O outro jogador era o John Scoton, também do Utah Jazz. Jogador também muito importante para o Utah Jazz, muito valorizado pela franquia, mas infelizmente também não ganhou nenhum título e também fazia de frente ali com o Chicago Bulls nos títulos de 97 e 98, eles foram vice-campeões. O outro jogador era o Chris Millen, do Golden State Warriors. Ele foi um jogador importante para a franquia. Como eu falei, Michael Jordan queria os jogadores agregadores. Então, ele parou o treinador classificar, porque o Michael Jordan era o dono dessa equipe, que era o maior astro da NBA, o maior ídolo do mundo, tal, o jogador popstar. Então, ele que escolhia ali os jogadores. Tá certo, não sei. Mas foi um ato muito forte. Eu sou o cara do time, eu escolho quem eu quiser. Outro jogador era o Charles Barkley. Ele, antes de ser convocado, ele jogava no Philadelphia 76ers. Depois, ele foi e outra franquia comprou ele. Mas o Charles Barkley jogava, quando ele foi convocado para as Olimpíadas, jogou no Philadelphia 76ers. Aí as Olimpíadas acabaram, ganhou medalha de ouro e outro clube contratou ele. E o último jogador era o Magic Johnson. O Magic Johnson, ele foi ídolo máximo do Los Angeles Lakers e ele também estava naquela vou me aposentar. Ele se aposentou em 91. Ele se aposentou porque ele foi diagnosticado com AIDS. Aí todo mundo tinha medo da doença, ninguém entendia muito. E o Michael Jordan falou assim, olha, Magic, volta que você vai jogar as Olimpíadas de 92, que você é o cara para ajudar. Aí ele voltou para as Olimpíadas, aposentou de novo, mas foi contratado pela temporada de 96 pelo Lakers. Aí depois acabou a carreira porque ele também foi um grande jogador da franquia do Lakers, da NBA e aí do máximo. E ele foi um dos principais ativistas contra a AIDS no mundo. Ele é organizador de campanhas, de tudo, para conscientizar pessoas que a AIDS é uma doença e ele investe muito dinheiro pelo combate dessa doença. Beleza, esse foi o time. Muita gente ali desconhecida ali, que poucas pessoas conhecem, mas a maioria ali foi um dos grandes ídolos da NBA. Beleza, essa foi a seleção, esse foi o Dream Team. Então, rapaziada, agora vamos destrinchar a campanha do Dream Team nas Olimpíadas de Barcelona de 1992. Porque esse time arrasou tudo e ganhou absolutamente tudo. Então, o primeiro jogo foi contra Angola. E, cara, foi uma goleada. Os Estados Unidos venceu de 116 a 48. Então, foi molezinha esse jogo. O segundo jogo foi contra a Croácia e foi 103 a 70. Então a Croácia ele teve um pouco de dificuldade, mas os Estados Unidos ganhou de mais de 30 pontos. O outro jogo foi Estados Unidos e Alemanha. E os Estados Unidos também passou o trator. Foi 111 a 68. Então não deu para os alemães
porque aquela seleção era imbatível. O quarto jogo foi contra a seleção brasileira e foi 127-83. Ali na primeira fase, ali, que tem 5 jogos, a seleção americana foi que sofreu mais pontos, foi com a seleção do Brasil. E também que fez mais pontos, foram 127. Então foram mais de 50 pontos de diferença. Mas o Brasil ali, foi até um jogo bonito, se você quiser procurar no YouTube, na internet, foi até um jogo bem pontos, bem bonito para o Brasil e para os Estados Unidos também. E no último jogo dessa fase, o Brasil enfrentou a Espanha, os Estados Unidos enfrentou a Espanha e ganhou de 122-81. Então ali na primeira fase, os Estados Unidos fez 5 jogos, ganhou todos de mais de 30 pontos, fez uma festa danada, foi muitos pontos e se classificou para as semifinais das Olimpíadas. Semifinais não, desculpa, nas quartas de final. Então ele se classificou para as quartas de final e nas quartas de final ele pegou Porto Rico e ganhou de 115-75. Então foi também mais de 30 pontos de diferença. Aquela seleção foi massacrante para todos os adversários. E nas semifinais ele pegou a Lituânia. Os Estados Unidos pegou a Lituânia e ganhou de 127-76. Então por mais de 50 pontos de diferença para a seleção norte-americana, foi um passeio total. E na grande final ele enfrentou a Croácia e ganhou de 117-85. Então a seleção croata na final foi a seleção que mais fez pontos nos Estados Unidos. Mas isso não importa, porque os Estados Unidos ganhou mais de 30 pontos tentando e foi campeão nas Olimpíadas de Barcelona de 1982 com o primeiro time de jogadores da NBA. Antes também eles foram campeões das Olimpíadas, como todos os anos são, mas com times mais amadores, mais jogadores de faculdade e de colégio. Mas nessas Olimpíadas de 92, a NBA e o Comitê Olímpico de Basquete entendeu que tinha que chamar os jogadores da NBA, porque, tudo aumentou drasticamente. Marketing, publicidade, campanhas, jogos, as pessoas queriam ver esses grandes astros da NBA pisando em um torneio olímpico muito importante. E primeiro foi Barcelona, aí depois foi Atlanta, no próprio Estados Unidos, aí depois foi Sydney, ele ganhou. Aí em Atenas de 2004, infelizmente, a seleção americana não ganhou. Aí depois de 2008 para lá, ela ganha todo ano porque são os melhores jogadores e são os melhores jogadores e jogam na principal liga do mundo, que é a NBA. Então a média de pontos dos 8 jogos que a seleção norte-americana fez foi 118 pontos. Então a média de pontuação da seleção norte-americana foi 118 pontos. Uma média muito alta aí para os padrões, porque essa seleção era fantástica. E a média de pontos contra, que os pontos que fizeram a seleção americana foram de 74. Então ali praticamente mais de 50 pontos de diferença a seleção americana tem de média de pontos realizados e pontos tomados. Então essa seleção é a seleção que todo mundo ama, que todo mundo gosta, é o Dream Team. São jogadores que botaram seu nome na história das Olimpíadas, da NBA e do campeonato, porque nenhuma outra seleção, ou a norte-americana ou de qualquer outro país, chegou a esse patamar de pontos, de feitos, de alegria, de tudo. Essa seleção norte-americana que é fantástica e só tem a agradecer por lembrar e ver um pouco da seleção em reprises, ou porque é fantástico. Se você tiver curiosidade, procura na internet jogo por jogo. Do Brasil maneiraço, porque o Brasil faz uma disputa maneira, mas não tinha como ganhar dessa seleção. Então, rapaziada, gostou desse vídeo? Gostou do Dream Team? Gostou de saber que essa seleção foi a fantástica das Olimpíadas? Então deixa o like, se inscreva no canal e aperta a notificação para toda quarta, às 4 da tarde, ter vídeo novo no canal, que é muito importante. Deixar o like, se inscrever, porque isso me impulsiona ainda mais na plataforma. Então, rapaziada, aquele fortíssimo abraço para quem é fã de NBA, fã de basquete, e valeu!